Gente, bem-vindo mais um novo episódio, né? 2025 aí, Café com Política, começando bem aqui com o Banco de Olhos e com o Banco de Sangue. Duas políticas públicas de muita importância, né? Para todo mundo, né? E pra gente hoje estar aqui com vocês, né? Que representa aí o Banco de Sangue e o Banco de Olhos do Hospital São João Batista. Parabenizar aqui também o diretor-geral, né, seu Faria, né, lá o pessoal da gerência de enfermagem também, que faz um trabalho extraordinário, que é a Glaucileia. E estou ansiosa para a gente começar, né, caso você tenha alguma dúvida, pode deixar lá no comentário, que elas vão estar interagindo depois também com a gente. Vou deixar aqui para minha amigona aqui falar aqui, Osinelli, manda brasa. Oi, gente, a saudade era muito grande, né, Antônia, da gente retornar. E agora, diferente, né, do que a gente falava, nós tivemos um período de política partidária e agora nós, dentro do nosso objetivo maior, que são políticas públicas, né, estar aqui com Cristina e com a Daniele, isso reforça o nosso desejo de que tenha um alcance social muito grande e a gente aprenda aqui algumas curiosidades, que tem coisas que a gente realmente não sabe, né? E passar essas informações para vocês. Vou falar para a Cristina e a Dani para elas se apresentarem para todos nós, né? E para você. Então não deixe de acompanhar, não deixe de seguir, nos acompanhe, por favor, e faça com que essas informações elas sejam disseminadas no nosso município e onde quer que seja, porque nós possamos ser doadores em todo lugar. Eu sou Daniela, enfermeira, coordenadora do Banco de Olhos de Volta Redonda. Estou aqui hoje, né, para a gente esclarecer dúvidas que eu tenho certeza que a grande maioria da população tem. Então, participe com a gente, mande a sua dúvida para que a gente possa responder. Então, vai ser uma tarde maravilhosa com vocês. Boa tarde a todos e a todos também que nos acompanham aqui, né? E primeiro quero agradecer esse espaço porque é muito importante. Você falou algo que eu rapidamente parei para pensar, poxa, são muitas dúvidas Sim. mesmo que a população tem. Eu, por exemplo, trabalho há 28 anos em unidades hospitalares e eu precisei trabalhar no banco de sangue para tirar muitas dúvidas. E isso porque eu trabalhava na área de saúde. Então, eu imagino o quantas dúvidas Quem não conhece. toda a sociedade não deva apresentar. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Meu nome é Cristina, eu sou assessora do Hemonúcleo de Volta Redonda, responsável pela captação de doadores de sangue. Olha que interessante, né? A Cristina falar que trabalhou 28 anos, né, na área de saúde, no caso, dentro de uma unidade hospitalar e dizer que tem dúvidas. Então, a dúvida não quer dizer que tenhamos incapacidade. A dúvida é porque nós não conhecemos tudo, né? E sempre buscar informação, porque a informação, ela é libertadora em todos os sentidos. Então, ela nos liberta e faz com que possamos libertar outras pessoas também. Começando, Cristina, sobre a questão do hemonúcleo, você tem lá um papel muito importante, que é a captação de novos doadores, né? Esse papel importante de trazer novas pessoas, como é que é isso para você? Porque quem conhece você de perto entende e olha o brilho nos seus olhos, vê como você tem o prazer de falar, como é importante essa vinda até o hemonúcleo, né? Como é que é isso para você? Olha, a experiência, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na minha vida, porque eu sempre gostei de trabalhar na área de saúde, mas sempre ligada à hospitalidade, hotelaria, serviços de apoio. E aceitei esse desafio, né? Foi um convite da Prefeitura de Volta Redonda, considerando o meu perfil de relacionamento. Eu tenho essa facilidade de lidar com as pessoas, sempre trabalhei lidando com pessoas. Então, foi um grande desafio que eu aceitei e, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu chego à conclusão que virou uma grande missão na minha vida. Eu adoro isso que eu faço, eu tenho facilidade. Quando eu entrei no banco de sangue, eu primeiro quis entender o cenário de doação de sangue no mundo, no Brasil, em Volta Redonda e, especificamente, no Hemonúcleo de Volta Redonda. E aí percebi que é um cenário muito mais crítico do que a sociedade imagina. A gente precisa estar lá. E aí
eu fui entender como acontece, e aí a gente conclui que a gente precisa falar sobre esse assunto em todos os momentos que a gente puder. É uma pauta mais do que emergencial. São muitas pessoas que precisam e a população a gente tem que compartilhar com a população esse cenário tão crítico. E quando a gente compartilha, a gente sensibiliza essa população. A gente sensibiliza citando os casos que acontecem, de fato, dentro de um hospital. Quando a gente sensibiliza, consequentemente, a gente encoraja essas pessoas a se tornarem doadores de sangue. Porque o que todo mundo... A primeira fala é assim, eu morro de medo de agulha. Uhum. Mas medo de agulha é algo universal. Todos nós temos medo de agulha. Mas a gente faz tatuagem, que dói muito mais. Tem a agulha. gente paga, sai feliz da vida e não salvou ninguém. Então, eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas conversas, principalmente com os jovens. Eu falo, pois é, você tem tatuagem, você está falando que tem medo de agulha. Eu também tenho. Mas a tatuagem a gente paga, sai feliz da vida e não salvou ninguém. A doação de sangue, não. Você não paga... Você sai feliz da vida e com a certeza que você pode salvar até quatro vidas. Então, é isso, principalmente, que a população precisa entender. São muitas pessoas que estão lá precisando de alguém com uma atitude, né? Com a boa vontade, porque é um ato voluntário, é um ato de amor ao próximo, né? A gente observa, né? Eu tenho observado que você faz palestra em grandes empresas, né? Uhum. Privadas até, ou tem hospitais também. E você vê que as pessoas têm muita dúvida? Muitas. Principalmente porque existem muitos mitos, né? Isso, a dúvida seria em cima desses mitos aí. Vou citar só um exemplo. Quem doa sangue tem que doar para sempre? Nunca doei porque disseram que se eu doar uma vez eu vou ter que doar sempre. Então, é esse tipo de mito que a gente tem que derrubar. Então, por isso que é importante, e isso o Hemonúcleo de Volta Redonda tomou como uma proposta. Não, nós não vamos esperar essas dúvidas chegarem até nós. Nós vamos até a população, nós vamos compartilhar com a população de Volta Redonda o que significa a doação de sangue, qual é a importância desse ato, e o que é mito e o que é verdade. Então, nós planejamos, né, desenvolvemos vários projetos que consolidasse essa proposta de informação. Uhum. Cada vez informar mais essa população. E isso tem tido um resultado muito bom, porque na maioria eu não digo nem dos estados ou das cidades ou dos países, isso é mundial mesmo. A maioria das doações, ela acontece de forma pela reposição. Ou seja, alguém está indo doar para um familiar, indo doar para alguém. Isso não é o ideal, porque normalmente essas pessoas elas doam uma vez para quem precisa e elas não voltam. E a proposta é a gente criar uma cultura de doação de sangue de forma espontânea, de forma voluntária. Mas essa já é uma política interna, né, ali do hospital mesmo? É uma política interna do Hemonúcleo de Volta Redonda, é algo que vem da direção do hospital, da prefeitura de Volta Redonda. Nós planejamos muito essas ações, essas estratégias de alcançar a população. O bom é que funciona, né? O mais importante. E eu tenho um dado muito importante, assim, interessante, que mostra o resultado das nossas ações. No Brasil, isso acontece. A maioria das doações, a maioria é por reposição. Em Volta Redonda, a gente reverteu, a gente mudou esse... Você mudou a dinâmica da coisa, né? A gente mudou a estratégia, né, de campanha, e a gente vê agora nos resultados que a gente já atingiu 80% de nossas doações, elas são de forma espontânea e não por reposição. A gente fica próximo dos 80% porque fica variando um pouquinho, né, de tempo em tempo. Mas se a gente olhar
e vê que 20%, né, em torno de 20% é por reposição e 80% espontâneo, isso significa que esses 80%, eles vão voltar sempre. São pessoas que estão indo por amor ao próximo. Isso. Elas não estão indo doar para ninguém. Não é uma doação direcionada. Então, é claro que a gente precisa Sim. também esses de reposição, que eles nos ajudam a reposição de Sim. estoque. Mas a gente vê que conseguimos atingir um resultado de 80% de doações É muita coisa, né? espontâneas, é muita coisa. Sendo que o único país que mais apresenta doações espontâneas é a Espanha, que no ranking mundial vem dos maiores números de doações, né, de sangue. Alemanha, Itália e França. Porém, a Espanha é o país que mais tem doações espontâneas, não por reposição. Os outros no ranking estão muito bem, mas muitas doações por reposição, né? Mas a gente aqui está conseguindo, a gente já mudou esse cenário em Volta Redonda e a gente cada vez vai intensificar mais para conseguir não só, além desses 80% voluntários, mas a gente quer alcançar um público jovem para que a gente forme uma geração futura, né, de futuros doadores regulares de sangue. Essa é a nossa proposta. No dia que nós estivemos lá no Banco de Olhos, né, com a Dani também, a gente vai se referenciar agora, a gente falou que precisava de um pouco mais de tempo para nós conversarmos. Por quê? Porque quando se fala córnea, cara, a gente fica meio que, né, a gente sendo da área de saúde, você vai pensar um pouco mais diferente, mas dentro das dúvidas que a gente estava falando, eu queria que você explicasse pra gente o que são as córneas, tá? E por que alguém precisa recebê-las? O que acontece na vida da gente que nós precisamos receber? Porque tem muita gente que pensa assim, eu tô cego, eu vou, né, receber córnea, vou voltar a enxergar. E não é assim. Então tem um monte de dúvidas aí que eu queria que você fosse falando, explicando um pouco pra gente. Córnea, ela é uma das partes, né, que compõe o nosso globo ocular, que compõe o nosso olho. Né, de uma forma simples, é como se fosse a tampinha do relógio. Então, assim, quando você tem essa tampinha do seu relógio arranhada, embaçada, você não consegue ter uma visão plena dos ponteiros dentro do seu relógio. É o que acontece com a córnea. Então, assim, quando a pessoa ela tem uma doença de córnea, tá? Quando a gente fala de córnea, porque a população elas se confundem, acha que transplante de córnea pode tratar qualquer tipo de doença referente à visão. E não, Não é, né? A córnea é específica a doenças de córnea. Por exemplo, um ceratocone, que a córnea, ela toma um formato de um cone e isso atrapalha, você não consegue ter uma visão, fica uma visão distorcida, provoca dor de cabeça, tira a pessoa das suas mais simples atividades, como ler, trabalhar. Então, assim, a córnea, ela é tudo para você ter uma qualidade de vida. E as pessoas, elas confundem muito, né? Como você se referiu à cegueira. A córnea não vai tratar uma cegueira. A pessoa cega, se fizer um transplante de córnea, infelizmente, ele não volta a enxergar. Mas uma pessoa cega pode ser um doador de córnea. Olha, essa é uma dúvida, tá vendo? Sabe disso, Ninguém né? sabe. Ninguém sabe. Então, Essa assim, pra mim foi uma pedrada hoje, que eu nem imaginava isso. sim, são dúvidas, assim, simples, mas muito comum entre a população. Sim. Então, assim, a gente trabalha, né, com as palestras, com os cursos, treinamentos, para que essas informações distorcidas, elas diminuem cada vez mais. Então, assim, a gente precisa que a população conheça o que pode e o que não pode, mas de forma correta. Verdade. E quem pode doar córnea? Porque a gente tem alguma limitação, não é? Sim, sim. E eu queria que você explicasse, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, não, a pessoa morreu, já é muito velha, não tem jeito, não tem como. Explica isso, se realmente pode, se não pode. Então, existe, né, uma faixa etária de 2 a 80 anos, tá? Que a pessoa pode ser um doador. E todos nós somos um potencial doador de córneas. E um potencial provável para estar na fila de córneas também. Exatamente. O que acontece? Né? Pela falta de informação, as pessoas elas não entendem que qualquer um de nós, igual, estamos aqui, graças a Deus, bem saudáveis,
Mas um acidente doméstico, um acidente de trabalho pode me colocar na fila de espera por um transplante de córnea. Então, assim, por isso que é importante. Eu nasci com uma patologia referente à minha córnea, eu não enxergo por conta disso. Não. Qualquer um de nós podemos ser um potencial, né? Uma pessoa que esteja necessitando de receber essa córnea. Então, quer dizer que a pessoa, por exemplo, aqui já é uma dúvida, né? A pessoa sempre foi cega, né? Teve um problema ou nasceu com a cegueira. Ela pode doar essa córnea? Ela pode doar córnea. Ela pode doar córnea, porque assim, isso tudo é avaliado. Uma cegueira pode ser alguma patologia relacionada ao nervo óptico, algum glaucoma que aumenta muito a pressão daquele olho. Então, assim, é avaliado, tá? Tudo, né? Para você ser um doador, você tem que avaliar. Mas, assim, no primeiro instante, a cegueira não é uma contraindicação para ser um doador de córneas. Perfeito. Diferentemente, né? Nós estamos falando de sangue é vida. Porém, a córnea também vai gerar qualidade de vida. Exatamente. Com uma grande diferença, né? Parece que a gente está falando de coisa... E é mesmo, a morte é algo diferente, né? Ela tem uma atmosfera diferente, ela gera um sentimento diferente, aquele sentimento de surpresa, que nós, seres humanos, não fomos feitos para morrermos, né? A morte é uma consequência. Mas é necessário que se fale sobre ela, porque ela fatalmente vai acontecer, né? Diferente da doação de sangue. Você vai lá repetidas vezes, né? Que a gente estava falando, você pode doar e tá tudo bem. Mas a doação de córnea tem que estar morto. Exatamente. Então, assim, quando se fala, choca, né, Cristina? Né, Dani? Sim. A gente choca, porque para falar de... É difícil. A nesse momento, porque, né? Esse impacto, ele é muito cultural. Porque as pessoas, elas sabem, né, que a morte ela vai acontecer. E muitas pessoas não se recordam. Mas em algum momento da vida de todo mundo, nós aprendemos na escola. Isso começou na escola. O ciclo da vida. Você nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre. Tem mortes que são antecipadas. Então, assim, culturalmente, né, as pessoas têm esse conceito. E a gente precisa, né? A gente trabalha, a gente leva nas palestras, nas atividades, para que as pessoas elas compreendam a morte como um fato natural. Não como algo, Deus me livre, cruz credo. Então, assim, é trabalhar o conceito de morte como algo natural. Por quê? A morte, ela não é um ponto final. A morte, ela pode ajudar muitas pessoas. É uma continuidade. Exatamente. A gente tem uma vida inteira para se preparar para isso. E a gente nunca está preparado como familiar da gente, parece. E nesse momento, e isso é o que você está falando, é cultural mesmo. Porque tem gente da nossa família que, quando morre, a gente não lembra dessa questão da doação de órgãos. Porque... a gente não culturalmente... Não trabalhou aquilo, não né? trabalhou a vida inteira para essa questão de doação de órgãos. Aí no momento mais delicado, você vai querer falar de tudo, menos disso. Você não lembra, A minha mãe, quando faleceu, ela sempre falou que tinha vontade de ser doadora de órgãos. Na hora, a gente não lembrou, isso já tem bastante tempo, mas a gente não lembrou disso, porque é um momento que emocionalmente está todo mundo abalado. E isso é o diferencial lá do Hospital São João Batista, que tem uma equipe, tem um banco de olhos, uma equipe capacitada, preparada para chegar até a família nesse momento tão frágil, mas com toda a habilidade. Sim. Isso é importante, que todos os hospitais tivessem realmente uma equipe como essa. Hoje, faz toda a diferença. Hoje, para a gente estar aqui com o banco de sangue, com o banco de olhos, né, para a gente falar sobre a questão, né, mais detalhada da doação de córnea, é para isso, para tirar, né, esses mitos mesmo, que a gente quer falar só do que está aqui hoje, do agora, né? E um momento delicado como esse, a gente acaba esquecendo. E é para ficar ali mesmo, né? É um pra tema... você, toda vez que você sentir desejo, quiser tirar dúvida, você vem, abre o podcast, que a gente vai estar aqui com as respostas, com as falas, que é importante. Isso tem que ficar na mente das pessoas, porque para quando chegar nesse momento delicado, que todos nós, né, teremos, a gente está mais preparada, está mais estruturada para poder servir, né? Exatamente. É um tema que a gente precisa trabalhar o ano todo, o tempo todo, nas escolas, nos hospitais, nas empresas. População em geral precisa conhecer, precisa desmistificar um monte de informação que atrapalha quando um familiar morre. Né? E essa
é uma coisa que a gente estava conversando aqui sobre isso, a questão da dúvida de que vai acontecer alguma coisa com você depois que você morrer, sem a sua família saber. Não. A família sempre, né, é que vai dar o sim, não é isso? Exatamente. É a família, né? A gente trabalha, né, no Brasil com a doação consentida. O que é doação consentida? A família, ela precisa estar presente para poder autorizar. Ela que vai assinar o documento, que é o termo de autorização, para fazer a retirada dessas córneas. Então, assim, a família vai estar ciente, a família que vai decidir, a família que decide se vai ou se não vai. Então, assim, população em geral, não se preocupe. Se, né, ao ocorrer de você falecer, de você morrer e não ter um familiar perto, esse familiar ele vai ser localizado. Ninguém chega perto do corpo sem a autorização da família. Essa questão, desculpe, essa questão de documentação não existe mais, né? Não. Antigamente o pessoal fazia uma declaração, Importante, um cartório, né? Então, até dezembro de 2011 era doação consentida. Então, muitas pessoas tinham na sua carteira de habilitação, de identidade, a informação sou doador de órgãos e tecidos. Só que foi uma informação que a população ela recebeu de uma forma distorcida. E pela falta do conhecimento, das informações corretas, isso virou um tumulto. Então, assim, na época era até o Instituto Félix Pacheco, que ele foi extremamente sufocado, porque quem tinha essa informação quis ir retirar. Por quê? Entendeu-se que quando você caísse no leito de um hospital, inconsciente, não tivesse familiar nenhum próximo, você iriam retirar seus órgãos, iriam retirar sua córnea. Só que não é assim que acontece, tá? Era consentida, mas a família tinha que estar ali próximo também. Então, para evitar que as pessoas ficassem de forma desconfortável, foi feita uma atualização na legislação e passou a ser a consentida. Então, assim, a família ela vai ter toda a informação correta, ela que vai decidir se ela vai aceitar ou não, aceitando, ela que assina o documento. Ô Dani, se a pessoa, né, que vai doar a córnea, se ela tiver algum tipo de doença, né, após a morte, se ela morreu por alguma doença, tipo, algumas doenças, né? Essa pessoa, ela pode doar a córnea a si mesmo? Então, nós temos uma lista gigante, né, que a gente chama de contraindicação absoluta. Contraindicação absoluta não tem conversa. Se tem, vou citar, por exemplo, uma sífilis para córnea, tá? É uma contraindicação absoluta. Câncer? Não, o câncer não. O câncer a gente avalia cada caso. Então, assim, existem algumas situações dentro, né, dos critérios, né, do evolução daquele paciente, sim, que a gente precisa avaliar, que é o que a gente chama de avaliação de prontuário, para poder ver o que de fato aconteceu. Ele deu entrada, ele teve uma neoplasia e quais foram as consequências dessa neoplasia? Até as metástases a gente tem que avaliar, porque tem metástase que não nos contraindica. Então, assim, é avaliar para dar um feedback, né? Até pro local que faz a notificação. Sim. Então, assim, são informações que as pessoas, elas entendem que, né? O câncer, a neoplasia, né? Que é a mesma coisa. Que uma vez você tendo essa patologia, né? No caso da doação, você não pode ser no doador. E isso não é verdade. Então, é avaliado cada caso. No caso da córnea, por exemplo, a gente avalia, né? De onde que está originando aquele, né, câncer, se ele tem metástases, aonde que está essa metástase, para avaliar e informar. Então, assim, o câncer, ele não é uma contraindicação absoluta. Ah, sim. Cristina, a gente sabe que você fez, eu não sei se ainda faz, no sentido de uma campanha de captação, de conscientização dos jovens, né? Porque tem um tempo mínimo de doação, né? Que eu queria também que você falasse em relação a uma diferença entre os homens e nós mulheres, esse tempo. E fala um pouquinho dessa campanha em relação ao jovem, porque as pessoas falam, né? E a gente eu, pelo menos na minha cabeça, penso, o pessoal fala, o jovem é o futuro. Não, o jovem é hoje,
né? E ele pode fazer a mudança absolutamente em tudo. E ele tem uma facilidade, né, em entender e passar aquela informação para frente, principalmente entre eles. Queria que você falasse, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque eu acho que essa também é uma parte que a gente também pode falar em relação a Dani, porque existem a questão da doação para as duas coisas, mas são coisas diferentes, né? São situações diferentes. Aqui nós temos uma situação do banco de sangue, onde pode haver várias doações, e aqui uma doação única numa outra realidade, né? Então, a gente precisa batalhar isso, principalmente com o jovem, porque o jovem, ele é vida, ele sabe o que está fazendo, ele consegue passar isso para frente, ele consegue contagiar outras pessoas, né? Sim, a gente quis entender, através do sistema, qual era a frequência de acordo com a faixa etária, né? A frequência de doadores. E aí a gente percebeu que poucos jovens iam para doar sangue. E aí, se o Ministério da Organização Mundial da Saúde estabelece que a partir de 16 anos pode doar, apesar que alguns países ainda seguem com a doação a partir de 18 anos, mas aí é algo singular. Mas, de um modo geral, a partir de 16 anos já pode ser um doador de sangue. Então, por que eles não vêm? Vamos até eles. E aí, calhou, né? A gente uniu um projeto que a gente identificou que existia nas escolas estaduais, que é o projeto, o nome é Projeto Mãe, Mulheres Apoiando a Educação. Então, nós procuramos uma representante desse projeto numa escola estadual aqui de Volta Redonda e começamos a conversar sobre um possível projeto de fazer palestras para os alunos, explicando sobre a importância da doação de sangue, tirando dúvidas, encorajando mesmo esses jovens. E deu super certo esse início de projeto para alcançar os jovens. Você se surpreendeu quando chegou na escola a questão da curiosidade daqueles adolescentes de saber que, sim, com 16 eu já anos, fazia palestras para adultos, porque já existia um projeto para universitários, que o nome era Universitários Sangue Bom. Então, a abordagem é muito diferente. E eu vejo que os alunos, a partir de 16 anos, nossa, flor da adolescência, né? Sim. O auge da adolescência. Eles são muito curiosos. E adolescente tem essa característica de levantar bandeiras, de defender causas importantes. Então, a gente depende, é o que você falou, os jovens, eles são uma situação presente e que dão frutos no futuro. Sim. Então, a gente precisa alcançar esse público. E aí, através desse projeto Mãe, a gente engrenou e começamos a visitar outras escolas, e aí saímos não só das escolas estaduais, mas também as municipais, escolas particulares, enfim, escolas do ensino médio. teve uma boa aderência, né? Eles são muito animados. A gente vê que muitos vão até pela bagunça do o amigo vai, eu vou também. Exato. Não quero ficar de fora dessa situação. Só que quando eles chegam lá, eu gosto de ficar no momento que vão esses grupos, eu gosto sempre de acompanhar, de conversar com eles no momento do lanche. Eu vejo a animação deles. Eles são bagunceiros e animados. Sim. Eu adoro trabalhar com jovens. E eles sempre relatam assim: ai, tia, não era nada daquilo que eu imaginava. Eu estava com medo danado. Nossa, uma picadinha de nada. Ai, minha tatuagem doeu muito mais, porque até terminar o desenho doeu muito. Aqui não é nada, é bobeira. E pode ir alimentado? Você falou do lanche aí? Quando a gente conversa com esses alunos, além da gente explicar sobre a importância e tirarmos as dúvidas deles, a gente faz algumas recomendações. Por exemplo, não pode doar em jejum. É recomendável tomar bastante líquido, né, antes da doação, ter uma noite boa de sono. Tem gente que chega lá e fala assim: eu tive uma noite, dormi no máximo 4 horas, tive insônia. Não deve doar, porque ele vai se sentir mal, vai ficar enjoado, vai ter um mal-estar. Então, a gente, claro, eles passam por uma triagem clínica que vai identificar, ele responde um questionário e a profissional vai entender
essa situação, se ele teve uma boa noite de sono, se ele se alimentou. Quando não se alimenta tão bem, a gente dá o pré-lanche, depois faz o pós-lanche depois da doação. Então, existe todo um cuidado. O hemonúcleo ele é composto por profissionais muito bem capacitados, porque são pessoas que já trabalham há muito tempo no banco de sangue. São pessoas que têm não só muita técnica, mas também muita experiência, muita prática. Então, isso é meio caminho andado, né? A gente está preparado para receber essas pessoas. A gente está preparado não só para chamar essas pessoas para serem doadoras, mas para recebê-los também. Isso faz toda a diferença a ponto de quererem voltar. A gente trabalha hoje em dia com 9 escolas em Volta Redonda. Essas 9 escolas já foram realizar doação várias vezes. Nossa, que coisa boa. Não foi só uma vez. E depois de 3 doações, você já tem a carteirinha, né? Já porque Depois assim, queria fazer uma pergunta para a Cristina. Fica à vontade. fica à Muito vontade. interessante. então, olha, é considerado um doador de sangue quem, pelo menos num período de 12 meses, tem hemonúcleos que consideram 2 doações. Mas, assim, de um modo geral, é considerado um doador regular de sangue quem, num período de 12 meses, já realizou 3 doações. Né? E aí ele tem direito à carteirinha na 3ª doação, nesse período de 12 meses. Homens podem doar sangue de 2 em 2 meses. Mulher. E mulheres de 3 em 3 meses. Uma pergunta também bem básica, porém eu acredito que é muito importante. O adolescente, né, que você pergunta, vai fazer uma fichinha, o cara não está com documento. Mas lá vocês pedem documentação, que tipo de documento, se é só a identidade? Como eles são menores de idade, além da gente seguir, né, acatar a legislação que nos obriga a entregar o termo de autorização para ele levar o pai, a mãe ou o responsável legal, assinar autorizando, e no dia da doação ele tem que levar um documento original de quem assinou, do representante legal do responsável, pai e mãe. Uhum. Quando ele chega lá, isso é muito comum. Às vezes, né, eu explico bem isso no dia que eu vou na escola. Mas, às vezes, no dia da doação, ele chega lá com o termo assinado ou com uma xerox do documento do pai ou da mãe, enfim, de quem assinou. A gente não deixa esse menor fazer a doação. A gente tem um cuidado muito especial com esse menor, porque são jovens, né? São adolescentes. Tem que começar certo. Né? A mãe, na verdade, não autorizou ele na brincadeira de querer ficar junto com os amigos, assinou igual. A gente não tem como comparar a assinatura, então a gente não deixa fazer a doação. A gente só deixa se levar o documento de fato, como foi recomendado, né? Para a gente conferir as assinaturas. Trabalho aí, muito sim. sério. Ou então ele pode ir com o responsável. Aí ele não precisa do termo, porque aí o responsável já assina lá no momento do cadastro, ele assina o termo de autorização e ele faz a doação. Mas o pai e a mãe, se não quiserem, não precisam ir. Basta ele levar o termo assinado com o documento original de quem assinou. Cristina, quantas pessoas são beneficiadas com aquela bolsa de sangue? Isso é muito nobre, né? Quando eu respondo muito. feliz da vida. Muita gente acha que ela doou, a bolsa vai salvar só uma pessoa. Não, na verdade, o nosso sangue tem 4 hemocomponentes. Então, essas bolsas, elas são fragmentadas por hemocomponente. Então, ela tem o concentrado de hemácias, de plaquetas, de plasma e crioprecipitado. Então, cada hemocomponente desse é específico para um tipo de tratamento, né? O que a gente mais usa acaba sendo o concentrado de hemácias, que são os que utilizados em cirurgias, sanguínea, né? Grandes acidentes, onde houve perdas enormes de sangue, então são as mais utilizadas. Mas existem hemocomponentes específicos, por exemplo, plaquetas para quem realiza o tratamento de quimioterapia, normalmente ele precisa de transfusão de plaquetas. Então, as pessoas têm muito essa ideia de transfusão ser voltada para acidente ou cirurgia. Não, a gente tem que pensar nas pessoas que realizam tratamentos
de doenças crônicas, doenças graves, e que só através da transfusão de sangue, né? Seja hemácia, plaqueta, plasma ou crioprecipitado, enfim. Só isso pode salvar aquela pessoa. Nenhum medicamento vai substituir isso. Só a transfusão. Pode? Olha aí, ó, pergunta direcionada. Direcionada. Cristina, você pontuou muito sobre os adolescentes. Eu, como uma mãe de uma criança de 9 anos, como que seria, né, lidar, que você falou do projeto das escolas, com a informação e o entendimento, que as crianças hoje estão muito espertas. Demais. A minha, tudo que acontece na escola, ela traz o feedback. Então, assim, ela passa tudo o que acontece. E faz com que eu compreenda e vou acompanhe todos os passos dela. Então, assim, como que seriam as crianças? Mas você diz no sentido, assim, de entendimento ou de sensibilização? De sensibilização. Eu adotei, isso foi uma estratégia que eu escolhi adotar. Eu entendo que a gente nunca vai conseguir convencer ninguém a um ato como esse se a gente não citar casos reais. Uhum. Então, quando eu vou conversar com as crianças, elas precisam entender para que serve, em que momento, em que situação aquilo pode acontecer de alguém precisar de sangue. Então, eu tenho uns casos bem emblemáticos que eu sempre cito e eu vejo que elas ficam pensativas e refletindo. Achei muito interessante, e aí eu vou, através desse caso, responder para você. Eu estava na recepção quando uma escola foi. E como eu entro naquela correria, porque eu entro em todas as turmas para falar sobre isso, talvez alguns não gravem o meu rosto. Então, quando a escola chegou lá, eu estava na recepção para ajudar o recepcionista a fazer o cadastro. E aí o jovem, o adolescente, sentou para eu atender. E aí eu falei assim, que bom, né, que vocês vieram para doar. O que te animou, o que te fez, o que te convenceu de vir aqui doar junto com seus amigos hoje? E aí ele respondeu assim, porque foi uma moça lá falar com a gente sobre doação de sangue. Ele não viu que era eu. Falar sobre a doação de sangue. Nossa, mas ela falou umas coisas, citou uns casos assim que eu fiquei tão emocionado que eu quase chorei. Eu vim só porque ela falou mesmo. Os casos. Ela me convenceu. Eu fiquei arrepiado. Aí eu brinquei com ele. Por acaso fui eu, você não está lembrando de mim, não? Aí ele, olha, foi você. Então, assim, se torna mais fácil quando a gente conta a verdade. Conta o que acontece nos hospitais. E, mais ainda, reforçando a sua dúvida, houve um trabalho que uma escolinha fez recentemente. Não foi uma ideia minha, foi a ideia da equipe da escola. O nome da escola é Balãozinho Vermelho. Faço questão de citar e parabenizar e agradecer essa escola. É uma escola da prefeitura. Olha que coisa bonita. Com crianças de 4 a 6 ou 8 anos. A maioria de 4 a 6 anos. Os profissionais da escola planejaram um momento para falar sobre questões de saúde, vacinação e outras coisas. Dentre esses assuntos, eles abordaram a questão da doação de sangue. Nossa, que interessante. Muito bonito. Eu não acompanhei, porque eu só soube depois que eles entraram em contato comigo para realizarem a doação. E aí eu pensei, meu Deus, ela está falando comigo, crianças, quem será que vem para doar? Enfim, olha a ideia criativa, simples, que não utilizou recurso nenhum, além do recurso humano e de atitude. Eles conversaram com as crianças falando como acontece a doação de sangue e por que é importante. E, ao final dessa conversa, eles pediram a essas crianças tão pequenininhas para fazerem um desenho de como elas entenderam a doação de sangue. Gente, é de emocionar de ver o desenho. Elas desenharam direitinho uma pessoa, claro, aquela pessoa que é a bolinha e os palitinhos que representam os braços e as perninhas. A pessoa sentada com o braço estendido e uma bolsinha de sangue. Os desenhos são belíssimos.
e eles retratam exatamente o que é a doação de sangue, mas dentro da visão deles. Da visão deles, da faixa de maturidade deles. Então, a escola chamou os pais, falou sobre isso. Olha. E pediu que os pais e familiares fossem doar sangue e que, no momento da doação, eles iam receber o desenho da criança. Porque a professora botou... fantástico. Gente, que coisa linda! A professora colocou em cada desenho o nome da criança. Então, Quem não quer receber, né? for- O desenho Claro. do seu filho. Quem vai largar o desenho não. do seu filho? E aí foi um presente para quem foi doar. Foi uma surpresa muito grande para essas pessoas. E aí eu vi que quando o pai e a mãe, nenhum podia ir, foi a tia, Olha. foi o irmão mais velho. Foi... Então, assim, contagiou a família, É né? isso. Olha que Família. bacana, É olha isso. que bacana. A maior curiosidade foi assim, tô doida para ver o desenho do meu filho. E teve uma que também foi bem interessante. Ela é muito assim engajada, ela já teve familiar que precisou de transfusão de sangue. O filho dela é um aluno autista nível 2, e eu estou à vontade de falar isso, porque ela deu uma matéria, ela fez uma reportagem falando sobre isso, então eu estou só repetindo uma fala dela, e ela ficou muito emocionada de receber o desenho do coisa filho linda. dela e de ver o desenvolvimento dele. Então, assim, a gente pode alcançar até essas crianças bem Exatamente. pequenininhas, porque são elas que vão nos garantir um cenário diferente do que a Exatamente. gente tem hoje. Porque, olha que bacana. Uma pergunta, né, básica Exatamente. que deu... Não, olha essa fantásticas informações. E uma criança, né, crescer e se tornar um adulto consciente. do Noção de quanto mundo. É importante você pensar no próximo. Exatamente. Porque, assim, a gente pensa no próximo, porque esse próximo pode ser nós mesmos. Aham. Então, assim, você já de pequenininho, olha como as crianças, e né, hoje em dia, né, São muito espertas. muito espertas, Muito. através de um desenho que tocou a criança, o responsável pela criança. Então, assim, e tudo que elas levam para casa, eu falo por conta da minha. Eu jamais deixaria o desenho da minha filha. Se eu não Nunca. pudesse, Não é assim? Você eu vai mandava levar alguém para doar e pegar o desenho. Aham. Porque a criança, ela chora, ela quer. E tem aquela competição entre os amigos. Sim. Pô, o pai do meu amiguinho foi, da minha amiguinha, você não vai? Então, assim, a gente Vira um dá um compromisso, jeito, né? é um compromisso Exato. social, um compromisso de amor com aquela criança. Então, assim, maravilhosa essa iniciativa e que se replique. Não, eu quero levar essa ideia para outras Mas escolas. isso me coloca aqui uma ideia, né? Porque a gente sempre fala assim, nossa, que mundo é esse? Não é? Que a gente vive e às vezes a gente cai nessa fala, né? Mas quem são as crianças que nós também estamos criando para esse mundo? Então, isso depende da gente. Quando a Cristina fala dessa campanha que a escola fez, essa campanha também, ela pode existir dentro da doação de córneas. Sim, Entende? sim. Porque se você trabalha essa questão com a criança, ela vai crescer dentro dessa concepção de que eu preciso fazer algo por alguém. E a lei da semeadura, ela é certa na sua vida. Pode ser que você não receba de quem você fez, mas você vai receber de alguma forma, porque é assim que funciona. Exatamente. Então, assim, dentro, né, a questão, a gente sabe que é uma coisa extremamente mais complexa dentro da doação de córneas, porque a gente lida com uma outra situação, um outro cenário, mas é a mesma coisa. Conscientização. Porque não existe a palavra convencimento, mas existe a conscientização. Eu conheço aquele cenário e eu contando para você, olha o que a criança fez. Então, assim, é dentro dessa atmosfera que a gente precisa pensar. Né? E dentro disso, a gente já falou sobre essa questão, também tem o banco de leite humano, né? Lá no Sim, São João sim. Batista. São João Batista é um grande exemplo, né? Para a região. Exatamente. Porque é referência mesmo, né? Você vê que tem lá o banco de óleos. Dentro do banco de óleos, você também citou, e depois quero também que você fale sobre a questão de doação de órgãos, que é o mais completo ainda, Sim, né? Do sim. que fazer. O banco de sangue que a Cristina... eu tenho um orgulho danado do trabalho da Cristina também, sabe, Daniele? Porque mudou o cenário. Porque quando o sangue, quando se fala vida, parece que a gente está romantizando, né? Mas não é, não. É exatamente isso. Você precisa fazer porque salva vidas.
né? Cirurgia, obrigatoriedade, você precisa repor o sangue, mas essa... Tem cirurgia que não acontece, Não tem que como. ser cancelada porque Não tem sangue no sangue. estoque. E aí, como é que vai ser? E assim, são situações que você não faz uma previsão. Não tem jeito? Hoje eu vou prever que eu vou sofrer um acidente e vou precisar de 10 bolsas. Então, Como é que você vai fazer exatamente. isso? Então, assim, É Entendeu? um trabalho muito difícil é de um muito banco difícil. de sangue, porque ele depende da boa vontade, do amor que aquelas pessoas sentem pelo próximo. Então, a gente não tem como programar. Hoje vão vir tantas pessoas e eu vou conseguir atender todo mundo que precisa de transfusão. Não é uma conta que fecha, Sim. né? A gente sempre vai ter mais transfusões do que doações. Sempre. Então, é algo que eu penso assim, eu preciso trabalhar muito, focando principalmente, eu preciso garantir o estoque para quem está precisando, mas eu não posso abandonar esse projeto de eu construir cultura de doação de sangue. Para que eu quero trabalhar muito esses jovens, para que daqui eu nem vou estar mais lá, provavelmente, até pela minha idade, mas de chegar uma geração que todo mundo vai querer ser doador de sangue. Porque se a gente olhar a estatística num ranking mundial, os países que mais têm doadores de sangue, se a gente olhar a história, por que lá tem mais doadores de sangue, chega a 4%, tem países que chega a 7% da população. Por que o Brasil só tem 1,6%, 1,8%, fica variando nesse índice? Cultura, O que consciência, eles fazem que a gente não está fazendo? Lá, educação. eles tratam essa pauta desde a adolescência na escola. Então, o que falta aqui é a gente falar com os jovens. Exatamente. Porque quando eles ficarem adultos, eles vão querer ser doadores de sangue. A gente tem um doador lá, que ele é francês, ele está há pouco tempo em Volta Redonda. Aí, quando ele vai, eu gosto de conversar para saber tudo como era na França a doação de sangue. E aí, ele me contou que desde que ele estava na escola, toda a aula, Olha, acho que era de biologia, falava sobre doação de sangue. Aí ele disse que ele estava doido para atingir a idade para começar a doar, para se tornar doador de sangue. E você vê, ele chegou há pouco tempo em Volta Redonda, já procurou saber onde tinha um hemonúcleo e ele Já vai é um lá doador. para doar sangue no tempo regular. Então, assim, é uma questão da gente mudar a cultura. E a gente só vai conseguir mudar para as próximas gerações. Então, tem que colher, tem que começar. plantar agora para colher no futuro. E, Cristina, eu, assim, reparando, né, antes, eu lembro que o banco de sangue daqui de Volta Redonda não tinha esse captador, né, de doador de sangue. Esse serviço não tinha. Isso. Parece que, né, o diretor foi muito feliz em ter essa ideia, né, foi tocado. E aí, como é que foi? Eu acho que você falou mais ou menos no início, né, como que foi o critério e tal. Você pode... Na verdade, foi eles entenderam que foi um diferencial. Alguns hemonúcleos tinham esse serviço, e aí o doutor Lula, com o seu Faria, que é diretor do hospital, vice-prefeito da nossa cidade, O melhor do mundo. eles em conversa concluíram que realmente era o que faltava no hemonúcleo de Volta Redonda. Alguém, né, com perfil de gostar de ir até as pessoas, de ter contato com as pessoas, de falar, eu gosto de fazer isso. E aí que surgiu o convite para que eu assumisse esse grande desafio. Não vou dizer que não me assustou no primeiro momento, não. Mas eu pensei, eu sou capaz, eu gosto de fazer isso, de conversar, de convencer as pessoas, mas antes houve todo um planejamento, uma troca de ideias, e é claro, eu não faço isso sozinha. Além de ter toda uma equipe muito preparada no hemonúcleo, a gente tem uma coordenadora, a enfermeira Marcele, que é uma pessoa que desde a formação da graduação dela, ela trabalhava já trabalhava em banco de sangue, então ela tem uma bagagem enorme de conhecimento, né? De banco de sangue. Então, tudo me ajudou para eu montar as minhas estratégias. Mas, é claro, houve um apoio de muitas mãos, né? Eu tive apoio das mídias, não só mídias digitais, mas emissoras de TV. Sempre contei com apoio, a comunicação da prefeitura também, todos os meus projetos eu tenho apoio.
E isso também faz toda a diferença. O legal Senão eu não também conseguiria. é que você trabalha com meta, né? Você coloca meta ali. Como não existia o serviço, eles não me estabeleceram meta. E aí eu peguei todo o histórico de número, de volume de doações de alguns anos para cá, e eu fui montando metas pequenas e fui aumentando. Então, a gente, de quando eu entrei para agora, a gente aumentou 40% o volume Nossa. de doações de sangue. Então, é um É resultado... considerável, né? É considerável. Isso. Agora, voltando Agora, aqui... eu não posso deixar de falar. Pode falar. Esse projeto da escola, ele é eu ia falar sobre a escola. Ia juntar os dois agora. Ele é um projeto que nós fizemos uma composição. É um trabalho do Hemonúcleo de Volta Redonda com a Secretaria da Juventude. É uma parceria, Hemonúcleo e Secretaria da Juventude, que faz toda a diferença. Um abraço aí pro Serginho e pro Munizinho, né? Ele já tem todo um trabalho muito consolidado com a juventude de Volta Redonda. Então, facilita muito na hora que eu vou abordar esses jovens. Eles chegam junto comigo. Isso é muito então, bom. São jovens também, né? São jovens. Eles já entendem a linguagem desse público. Então, foi uma união. Deu esse certo. projeto, uma união de dois órgãos, né? Que ficaram cada vez fazendo melhor. E o importante também das escolas é que começa a doação a partir dos 16 anos de idade, né? 16 anos. 16 anos. Isso também serve para o Córneas, que é a partir de 2, né? 2 anos. De 2 a... De 2 até a 80 anos. Então, ainda já entra aí também. E em relação às escolas, é que com 16 anos o aluno está finalizando o terceiro ano. Saindo e entrando outro terceiro com ano. 16 anos, ele ainda está no penúltimo ano para sair da escola. Que é um ciclo, né? Não acaba. Então, a escola, nesse sentido aí, foi divisor de... Tem alunos que foram doar na escola quando tinha 16 anos. Tem alunos que estão na faculdade agora. Continuam. E continuam. Mas foi contagiado lá com 16 anos. Foi contagiado lá com 16 anos. E quase todos, quando vão com um grupinho, vão com uma turminha. Então, eles ainda têm esse papel. É aquilo que eu falei, jovem tem aquela já característica, o perfil de levantar bandeiras de causas, né? Sim. Seja racismo, preconceito, discriminação, meio ambiente, né? Então, eles têm eles têm uma dinâmica, né? Uma dinâmica muito forte. Eles são ouvidos, né? Eles têm escuta. Então, nada melhor do que trabalhar com eles, que eles são meus multiplicadores. Sim. Deixa eu fazer aqui para você a pergunta, Dani. No caso, seria, uma possibilidade de pensar, de voltar, né? Eu sei que você já faz esse trabalho, mas falando na questão dos jovens, de ir às escolas, eu sei que é um assunto muito mais delicado do que doar sangue, né? Porque você vai estar falando de córnea, você vai estar falando doente, né? Sim, de alguém. Sim. Né? Então, assim, eu não sei como seria. Surgiu agora essa pergunta aqui, a gente falando de jovens. Seria, assim, possível de ir nas escolas, Com falar certeza, sobre... Com certeza. E você acha que o retorno seria... Com certeza será um repouso muito positivo. Porque a gente trabalha, né, podemos trabalhar faixas etárias de acordo com as disciplinas, né, que eles têm biologia, eles têm ciências, trabalhar junto com essas disciplinas, na graduação, por exemplo, trabalhar a parte da anatomia e mostrar o quanto é importante falar desse assunto, quanto é importante conhecer de forma correta esse assunto. Então, assim, a educação, ela sempre vai ser um divisor de águas. Então, assim, através da educação, você transforma o mundo, você transforma as pessoas. Por quê? Você vai, através da educação, ter o conhecimento. E o conhecimento é tudo na vida da gente. Libertador, como diz a libertador. E é mesmo. Para a gente finalizar, né? Eu queria que tanto a Cristina quanto a Daniele, ela passasse o que de mensagem vocês querem passar para quem vai ver a gente, para quem vai ouvir e quem vai ser multiplicador. Essa informação, ela precisa se multiplicar. Qual informação vocês passariam? Rosilene, antes disso, a gente é conectada mesmo, sabia? Porque eu ia falar exatamente isso agora. Que bom. Sério.
Porque, assim, é uma forma da gente aproveitar aqui, né? Exato. Esse espaço, esse dia de hoje, que eu sei que vai ficar ali direto e as pessoas, assim que quiserem acessar para poder assistir, vai estar lá o recado de vocês, que, na verdade, isso tem que ser um vício, Sim, né? sim. Um vício bom, um vício de ser um Exato. doador, um vício de você contagiar a vida Nem do vou outro. dizer vício, isso precisa ser um hábito, Exatamente. exatamente. né? Um hábito de vida. Criar esse hábito Exato, na rotina exato. Exatamente. da vida da gente. Então, fiquem à vontade, mandem começar o assim. recado. Então, é pensar não no hoje, é pensar no amanhã. Então, é fazer o bem sem olhar a quem. Então, sempre lembrar que nós temos uma via de mão dupla. Hoje, o fulano pode precisar. Amanhã, pode ser eu. Então, assim, por que não mudar o conceito em poder ajudar o outro? Eu sempre falo, né, doação de córnea. No momento de dor, você consegue ter um ato de amor. E eu fico até arrepiada, porque pensar no próximo. Alivia. E são pessoas que você não conhece. Mas você saber que com a sua atitude, você pode ajudar pessoas a voltar a estudar, voltar a trabalhar, voltar às suas atividades. Voltar a Isso viver. não tem preço. Isso não tem preço. Então, Impagável. assim, pensar no outro, pensar no amanhã, não pensar só no hoje. Porque amanhã eu posso estar precisando. Então, assim, essa mensagem é fazer o bem sem olhar a quem. Isso mesmo. Eu já estive do outro lado também. Eu já fiz uma cirurgia e recebi transfusão de sangue. A minha filha também. E essa cirurgia nem estava programado para eu receber sangue. Tá vendo a surpresa? Complicou no meio da cirurgia, eu precisei receber sangue. Então, assim, eu entendo o lado enquanto receptora e aí entendo o que é preciso falar para essas pessoas para convencê-las a se tornarem doadoras. É um ato muito simples, muito rápido. Basta você, com 8 minutos, em média, com o braço estendido, são 8 minutos apenas o suficiente para você salvar 4 pessoas. Então, é muito simples, é um ato seguro, rápido e tão nobre. Então, a gente precisa que esse assunto que está sendo falado hoje aqui, tanto do banco de sangue quanto do banco de olhos, como de um modo geral, de doação de órgãos, as pessoas precisam refletir e falar sobre isso. A mensagem que eu quero deixar é isso. Falem sobre essa pauta em algum momento, em algum lugar, para um amigo, para um familiar, para um vizinho. A gente precisa falar sobre doação, seja do que for. Né? Doar é dar algo sem receber nada em troca. Então, tem lá na recepção, você é sempre o tipo certo de alguém. Não importa o tipo sanguíneo. Seja um doador de sangue. Tem muita gente lá no leito de um hospital, dependendo da sua atitude, para elas terem uma vida inteira. Uma oportunidade, uma né? Uma oportunidade, uma esperança de vida. Porque quando você salva um paciente, você não salva só ele, você salva a família dele inteira. O processo de adoecimento não é só do paciente, Não, é da a família inteira. A gente vê todo mundo. Eu já vi gente lá na porta do hospital com plaquinha na mão, na calçada, Nossa. pedindo quem estava passando para entrar no hemonúcleo para doar para o familiar dela. Porque realmente foi um momento que a gente estava com estoque crítico e os familiares sabiam disso. A gente sabe que no meio, né, às vezes de uma fala que um assunto muito delicado, e às vezes na fala da questão de doador, como a Cristina acabou de falar, tem sempre algumas pessoas que dão testemunho de vida, né? Sim. Muito. A Dani falou com a gente na outra vez, e a gente sempre sabe que se você for pegar a história daquele que doou, ele vai estar dando um motivo por que ele está ali doando, e às vezes até espontâneo mesmo, por causa de uma palestra que ouviu, porque quer abençoar a vida de alguém, né? Porque quer fazer a diferença, e sem nada em troca. E as pessoas nos dão esse feedback, né, voltado para a doação de córnea, retorna e nos informam, olha, foi um momento de dor, mas hoje eu sou uma pessoa feliz, eu fiquei confortável porque eu pude ajudar. Tá? O meu familiar era uma pessoa excelente em vida, então eu queria dar continuidade na morte dele. Por que não? Então, as pessoas elas dão esse retorno. Foi um momento, né, de dor, mas o meu pai ele continuou
ajudando outras pessoas. Então, assim, é muito lindo de ter esse retorno. Muito nobre, né? Então, Rosilene, deixa aí sua fala para a gente poder finalizar. Eu queria agradecer, né, muito a Daniela. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a Cristina por participar com a gente. E gostaria também de deixar recado, né, para aquelas pessoas que vão nos assistir. Não deixe de ser um doador. Não importa, né? Às vezes você fala assim, ai, nossa, não sei como fazer. Lá no Hemonúcleo tem a Cristina. Lá no Banco de Olhos tem a Dani. Então vai lá, toma um café com elas. Se você tiver dúvida, pergunte, porque eu tenho certeza que elas terão o prazer de te receber e dizer, né, esclarecer dúvidas. E aí, mediante a sua informação, você vai conseguir passar informação para outras pessoas. Então, olha, muito obrigada. A gente espera que você entenda. Se tiver mais dúvida, pode mandar, né, lá embaixo no nosso podcast. A gente vai te responder. Então, assim, ó, muito obrigada pelo carinho de todos, viu, gente? Um beijo. A gente que agradece. Imagina, eu só quero lembrar que Fica à a vontade. coleta funciona de segunda a sexta, de 7 às 13 horas, anexo ao Hospital São João Batista, o Hemonúcleo de Volta Redonda. E converse com seu familiar. Lá também tem informe. horário para... O Banco de Olhos, ele funciona 7 dias por semana, 24 horas. Então, ele não para. Feriado, sábado e domingo, ele está ali funcionando. Isso aí. Para que a gente mude a história, né, da fila de espera. Nós estamos com uma fila gigantesca no estado do Rio de Janeiro. Mais de 5.000 pessoas que não estão estudando, que não estão trabalhando. Nossa. Então, a gente vida precisa paralisada. urgente mudar esse cenário. Então, assim, converse com seu familiar, informe que você é um doador, que você teve informações corretas, que você mudou o seu conceito, porque no momento da morte, o seu familiar ele vai lembrar que em algum momento você deixou essa informação. Então, isso aí, perfeito. Hoje foi assim, foi um assunto mais emocionante, né? Eu gostei muito e estão convidados aí para uma próxima, né? E dizer para vocês, ouvintes, pessoas que acompanham o nosso podcast, que gostam da gente, que gostam de acompanhar o nosso trabalho, dizer que isso aqui foi sonhado, foi planejado para poder levar informação até você, né? E nada além disso, né? Aqui é para a gente falar de coisas boas, né? Usar também, né, a questão de sentimento. Sim. Tocar no outro, né? Tô até emocionado aqui, porque é muito bom quando você escuta, né, esse tipo de coisas e saber que você pode fazer pro outro muito além do que você imagina, né? Então, A gente, saúde pública, exatamente. Né? Responsabilidade social, Sim, o nosso sim. assunto aqui hoje. Exatamente. É isso aí. Responsabilidade social, responsabilidade afetiva, né? Isso. Que é isso que a gente precisa A gente, ter. na verdade, aqui, a gente tá falando de amor hoje, Amor ao próximo. Exatamente. né? A gente hoje tá Amor falando por de pessoas amor. que nunca vamos conhecer na vida. Exatamente. Então, Mas é isso. é gratificante. É Então, muito falar bom. de amor é muito fácil, né? Então, a gente gostaria que você compartilhasse, curtisse lá, se inscrevesse, né, no canal, lá também Isso aí. no Instagram, no podcast, lá no YouTube. E é isso. Quanto mais vocês curtirem, a gente vai buscar muito mais conteúdos, né? E caso tenha alguma dúvida, só deixar lá no comentário, que a gente vai atrás, as meninas também respondem lá, tá bom? E caso vocês ainda tenham mais dúvidas, a gente de novo marca com elas e a gente faz um ao vivão aí para vocês. Ó, Um beijo. Tchau, gente. Beijo.